Irmãos, tem um irmão que fez uma pergunta, sobre a Cábala judaica e a Cábala egípcia. Vamos ver a seguir as perguntas que ele fez e as respostas que eu dei para ele. Irmão, a Cábala egípcia é a Cábala hermética, né? Cábala hermética, né? Embora a Cábala tenha as suas raízes, que é judaica, a vertente, no caso, que integra a sabedoria do Egito é o hermetismo, como o irmão sabe. Então, ela tem uma origem, uma origem mítica, que posso lhe falar. O que se fundamenta essa origem mítica? Essa origem se fundamenta, desculpa, irmão, na figura de Hermes Trismegisto, né? É uma fusão do deus egípcio Tote, que seria ele, é os escriba dos deuses, com o grego Hermes, irmão? Então, em tudo isso tem aquela simbologia, Se utiliza a mesma árvore da vida, Mas preenche suas esferas que eu digo é Sefirot, O caminho da divindade egípcias, entendeu? A astrologia, o tarô, diferencia por esses lados. Mas a árvore é a mesma, só que com essas simbologias dessas divindades. No caso, sobre o Kai Balion, que o irmão sabe, frequentemente no Kai Balion, esses estudos têm a filosofia hermética egípcia. Ali está associada, nesse livro, associa, querendo ou não, seja ela mentalmente ou no teu ver, na decifração do que o Kai Balion quer dizer, é a sonorização da Cábala, que quer dizer que ele guarda as 7 leis herméticas. E daí, dentro desses círculos, como todo magista, usa o oráculo, Um exemplo. Existe também, nesse círculo, o sistema de numerologia, entendeu? São autoconhecimentos bem específicos que é da Cábala egípcia, que funciona ali com os oráculos, baseado só que nos deuses lá do Egito. Exemplo, essa é a Cábala do Egito. Então, se o irmão for ver, se o irmão busca ali o sistema que une o Egito e a árvore da vida, o nome é Cábala hermética, Daí o irmão busca a filosofia das leis universais de Tote, no caso. No caso ali da questão do lado do hermetismo. Entendeu, meu irmão? Não sei se eu fui claro aí por irmão. Se o irmão quiser fazer mais alguma pergunta, estou à disposição. Então, o irmão confirmou que ele entendeu a primeira pergunta e ele fez a segunda pergunta. O Kai Balion e o tarô egípcio seria algo como a cábala teórica filosófica? Irmão, na verdade sim, O Kai Balion e o tarô egípcio, posso dizer que compõem o mesmo chamar da cábala teórica aí que o irmão perguntou, entendeu? Mas com, posso dizer como que eu posso falar? Com uma roupagem diferente, E uma roupagem específica, Eles têm, Isso daí é um estudo, que tem que ser estudado, mas daí é outro estudo que não tem nada a ver com... É uma pergunta, É uma coisa que o irmão tem, não posso falar, uma curiosidade, de saber o que é, e é isso daí mesmo. Tá bom, meu irmão? Agora, o que caracteriza a cabala hermética? Não tem...
eu posso dizer que o que caracteriza a cabala hermética? Podemos dizer que ela tem uma caracterização diferente. Exemplo, seria uma espinha dorsal do ocultismo ocidental, certo? Por que ela é diferente da cabala judaica tradicional? Porque a sua natureza eclética é universalista, né? Entendeu? Ela, tipo assim, não se limita, assim, a textos sagrados hebraicos, quer dizer, mas ela utiliza, como eu te falei lá anteriormente, como uma prateleira cósmica, né? Posso dizer que é isso, uma prateleira ali de vários segmentos cósmicos, né? Onde ela organiza todo o conhecimento humano, certo? Então, dentro disso daí tem o secretismo total, tem o foco no microcosmo, tem o uso do tarô como ferramenta de estudo, tem a magia e teurgia, assim vai indo, sabe? As quilifotes entraria então nos segredos de Sete. Isso naquela simbologia de reportagem embaixo da. Tá. Na verdade, tem uma relação entre Sete e os pedaços de Osíris, né? E as quilifotes. Então, essa daí é uma das chaves para entender o que chamamos isso daí de cabala draconiana. Ou posso te dizer, quilifotes, quer dizer o quê? Que é o lado sombrio da árvore, entendeu? Por isso que tem a árvore da vida, a árvore da morte, né? A luz e as sombras, né? Então, tem um nome isso daí, né? Seria as cascas, na verdade, se você for ver bem. Então, Sete esquilifotes é como se for as cascas. Quer dizer o quê? Na Cábala, lá, as quilifotes, do hebraico, né? As cascas ou conchas, são energias que estão em desequilíbrio. Quer dizer o quê? Ou são lixos cósmicos que restou da criação. Coisas que o Criador fez, ferramentas que o Criador mesmo fez, mas estão nessas cascas, nessa quilifote. Obviamente, esses tipos de lixos cósmicos, como posso dizer, que restou da criação, estão aqui para serviços e ser ferramentas dos humanos, porque tem pessoas que vai para o lado da escuridão, né? Isso daí traz a conexão com o Sete, sim, porque tem até a Ogle, né, que é uma ordem que eu fundei, que depois para frente vocês vão ver dentro dos ensinamentos que da Ordo Sapiente Orientes, com todos os deuses egípcios, inclusive o Sete, né? Sete é o caos, tá? Representa a força do caos, então uma força muito poderosa que também tem que saber lidar com ele, né? Que a turma fala, porque tem os daimon, porque tem não sei o quê, porque tem os servidores, porque tem os grimórios tal, que tem entidades muito poderosas, mas não conhecem esse lado, né? Muitos eu não vejo falar nesse lado aqui, que foi bom meu irmão ter perguntado, né? Então o Sete, como sabemos, ele despedaçou mesmo Osíris, entendeu? Então as quilifotes representam a força que fragmenta a consciência, onde há unidade, quer dizer o que? Unidade dos Osíris, né? E as quilifas traz a multiplicidade confusa e o ego despedaçado. Nesse caso vem aquela questão, Osíris despedaçado, a queda do ser, né? Que chamamos, né? Então os 14 pedaços de Osíris que foram espalhados lá pelo Egito simbolizam a alma humana que perdeu seu centro, no caso, né? Então, nos termos cabalísticos, esse é o estiliciamento dos vasos.
que se chama Shevirat HaKelim. Então a luz era forte demais, os vasos quebraram, e as faíscas de luz, esses pedaços de Osíris, caíram nas profundezas de Quilifote, que é o reino de Sete. Na questão da Cábala egípcia, nós estamos falando. Entendeu? Daí vem a Ísis, que é a reintegração, é a alquimia disso. Então envolve tudo. Você vê que tudo tem dentro dessa questão, a alquimia, a filosofia, a magia, os instrumentos e ferramentas que restaram, que não prestaram e foram para esse lado. Então, dentro do trabalho diz que a magia, que a intuição, é bem dizer o trabalho do cabalista, que é o quê? Você busca entrar no deserto, na do inconsciente das Quilifote, para encontrar as faíscas de luz perdida. Ísis estava procurando os pedaços de Osíris, que seriam essas faíscas de luz perdidas no meio das Quilifotes, da Quilifote, né? Então, qual que foi a missão? Unir os pedaços lá, né? Que no final se chama por um processo que é tikkun em hebraico, que quer dizer reparação, você juntar tudo que foi despedaçado. Tikkun, reparar. Então, na cábala hermética, você não destrói a sua sombra. No caso, a sombra quer dizer 7, né? Mas você resgata a força que está presa nela para reconstruir o seu eu interior, o seu rei interior, que seja, ou seu Deus interior, que no caso seria Osíris. Às vezes você desce nas quilifotes, nas cascas, buscar os pedaços de faíscas de luz que foram despedaçados de você, para ser feito o tikkun. Você juntar esses pedaços, né, e reparar esses despedaçamentos que foram feitos, para você buscar reconstruir a tua força. Então, isso tem um segredo, né? Se você for ver. Tem uma decifração. Segundo, que eu posso dizer aqui, que é bem profundo, às vezes pode até discordar, que o 7 não é o mal. Mas como eu falei, como sobrou essas forças da criação que foram para esse lixo cósmico, na verdade eles se tornam necessários aqui na Terra. Tem que existir o 7. Ele não é o mal, é só, posso te dizer, que ele é do gênio dele ser desse jeito. É uma força necessária que precisa, entendeu? Então, se você, às vezes, tem que haver o despedaçamento, né? Entendeu? Senão não haveria busca de Ísis e nem a reintegração de Osíris. Que isso você pode pôr entendimento na sua própria vida, na minha vida, na vida dos outros. Então, se houver no 7, que despedaça as coisas às vezes, você nunca vai buscar o tikkun, que é a reconstrução, que é a reparação, que é Osíris, né? Senão Osíris nunca se tornaria o Senhor da Eternidade, um exemplo. Então, ele foi uma ferramenta, né, necessária para que se tornasse Osíris o Senhor da Eternidade. Então, as Quilifote, irmão, são vistas por alguns ocultistas, né, não como demônios, que nem muitos dizem. Claro que alguns usam para o mal, né? Mas não são demônios temíveis, assim, né? Mas são reservas de energia bruta. É coisa que às vezes é necessário ser usado para fazer o caos e, fazendo o caos, reintegrar a ordem. Daí eu venho reintegrar a mesma coisa que reparar as coisas que estão erradas, você refazer de novo. Como o Ísis fez, né, no caso, né? Um exemplo, né? Se for ver, é uma questão de poder imensa aí de um iniciado.
né? Se for ver, é isso daí. Então, resumindo por irmão, isso daí o que eu posso falar? Que o Osíris aqui, ele é a consciência na Cábala egípcia, a consciência una, unitária, ele é o equilíbrio da árvore da vida, na Cábala egípcia, né? O Sete seria essa força necessária que está na sombra, uma fragmentação que sobrou nas Quilifote, que é o lado sombrio, que é necessário ter, porque senão não tem equilíbrio. Senão você não busca Ísis para reconstruir os Íris que estão no túnel anterior. Ísis sempre será a sabedoria, né? Pro iniciado, seja na Cábala judaica, que tem a sua regra, como na egípcia, né? Ísis é a sabedoria, é a prática da Cabala que é o que une o que a teoria com a prática. A teoria você sempre vai ler, mas você tem que impor a prática junto, né? Você tem que aprender a prática, e leitura todo mundo faz. E Horus, que eu posso dizer que no final de tudo, o Horus nasceu da união, sem relacionamento com Ísis e Osíris junto, porque ela não tinha o órgão dele para reprodução, mas foi uma manifestação espiritual, Horus, dessa união. Foi um novo ser que nasce. É a mesma coisa que o iniciado, né? Ele vai às Quilifotes, pega os seus pedaços que estão lá, tudo, suas faíscas de luz, faz a reparação, o Tikkun, e renasce novamente, né? Então ele é um novo ser. Horus se transformou dessa união um novo ser. Tá certo? Aqui o irmão, ele fez uma pergunta. Para nós, você acha que é mais interessante aprofundar esse maestro da Cabala hermética ou da Cabala judaica? O que seria mais externalizado ou eternizado para a nossa vida ocidental? Para o nosso estilo de vida ocidental, você tem que, tanto do Oriente quanto do Ocidente, você tem que ter a base das duas. Porque você tem que tirar o fragmento dos dois ensinamentos, que só muda a cultura. Então devemos saber as culturas que existem, como são usadas a Cábala, a árvore da vida e as Quilifotes nessas culturas. Isso a gente vai fazer dentro dos ensinamentos da ordem. Só é o começo, mas vai chegar até a parte do verdadeiro caos para que a ordem seja restabelecida. Entendeu, irmão? Então aqui foram respondidas essas perguntas para o irmão, né, da nossa ordem, que ele fez essas perguntas, e também fica disponível, né, aqueles que desejam saber mais, e também fica esse vídeo, né, para quem quer tirar suas conclusões e até algumas dúvidas e quiserem fazer perguntas ou participar da Ordo Sapiente Orientes Illuminati, porque a evolução traz o que para você? Traz que você venha buscar nas Quilifotes os seus pedaços de faísca, venha usar a Cábala, os estudos da Cábala, para fazer reparações, seja na sua vida, seja no karma, melhorar, né, como pessoa e ter um futuro melhor. Estou à disposição como mestre da Ordo Sapiente Orientes Illuminati.